presentinho maroto que eu ganhei, olha. Esse aqui eu ganhei do meu amigo Charles, que é membro do Recife Comics, um dos fundadores do nosso grupo, né, do Recife Comics. E ele hoje mora lá no Rio de Janeiro. E ele foi para CCXP e trouxe para mim essa maravilha, esse presente. Eu nem queria, ó, para ir. Essa aqui, gente, é uma capa alternativa, tá? Né? Do crossover, né? Do encontro do Batman com o Deadpool, né? A Marvel e a DC, por nada besta, né? Por conta dessa situação que está acontecendo aí, né? Perdendo muito espaço. Os mangás estão tomando de conta, vendendo feito água lá nos Estados Unidos e tal. E aí as editoras decidiram, depois de muito tempo, fazer um crossover, né? Um encontro dos seus grandes personagens. E aí aqui fizeram essa beleza, né? E aí como é que funciona, né? Essa aqui foi a primeira, né? Você tem, né, Marvel e DC, e aqui é DC e Marvel, né? Ou seja, a editora lança, né? A Marvel lançou ali um personagem, ali, os dois, Batman e Deadpool e Batman. Aí a DC marca depois Batman e Deadpool, né? E escolhem as equipes criativas, né? Dão uma certa liberdade, né? E fazem histórias curtas para vender ali e tal. E essa aqui foi uma capa, né? Variante, como a gente chama, né? Na verdade, saíram várias aqui, ó. Essa aqui é a propaganda do quadrinho que saiu pela, né, Marvel, né? Que tinha o Zeb Wells no roteiro e o Greg Capullo no desenho. O Greg Capullo é maravilhoso, o Zeb Wells é mais ou menos, está sendo muito criticado e tal. E essas aqui são as capas alternativas e tal. E aqui, essa aqui tem Grant Morrison nos roteiros e Dan Mora na arte. Eu vou falar depois dele aqui de um quadrinho que o Dan Mora e o Grant Morrison trabalharam, um quadrinho autoral, né, que foi o Klaus, né, uma releitura do Papai Noel. Mas isso aqui, gente, pá, bacana, né? Essa aqui é a capa variante 4, inclusive, capa do Dan Mora. Mas, gente, isso aqui, ó, vamos lá. E sim, uma coisa legal aqui que é o seguinte, na versão original tem isso também, tá? Além de você trazer a história principal, eles trazem aqui equipes criativas fazendo encontros com outros personagens, mas são histórias bem mais curtas, 2 páginas, 3 páginas e tal, enfim. Mas vê que legal, né? Isso aqui é o Frank Quitely desenhando, né? Fazendo uma capa, né, alternativa, né? E é legal porque o Frank Quitely trabalhou com o Grant Morrison, né, na Marvel, né, desenhando, fazendo X-Men. E o Grant Morrison é o cara, né, porque ele trabalhou para as duas editoras e tem grandes momentos nas duas, né. Olha aqui, isso aqui é o Brian Boland, né, Deadpool rasgando, né, a capa da Pedra Mortal. O quadrinho é cheio de referências e tal. E assim, eu não li o do Zeb Wells, mas assim, a galera saiu criticando assim, meu Deus do céu, né? E aqui é um caça-níquel pesado, tá? Porque obviamente, né, você juntou o Batman, que é o cara que mais vende, né? O cara que mais vende da Marvel, com o Deadpool, que é o cara que mais vende da Marvel. E teve filmes, dois, né? Teve filmes, enfim. E aí o que acontece, gente? O Grant Morrison aqui faz um grande passeio, e aí é onde entra a coisa que eu acho que ele faz a emulação da sua história, tá, gente? Porque eu acho que ele nunca trabalhou com Deadpool, mas ele trabalhou bem com Batman, e ele tem uma fase boa nos X-Men e da Marvel. Então ele traz aqui, por exemplo, ó, a Cassandra Nova, que é a irmã lá do Xavier, né? Aí ele faz aqui, ó, ele traz, né, o Amálgama. Ele faz um gibi que é extremamente cheio de referências, mas as referências muito para ele, sabe? Ele fica se emulando todo o tempo assim. E ele faz isso aqui, ó. Ele aparece no quadrinho, né? O grande criador, ele aparece aqui no quadrinho, coisa que ele já fez lá no Homem Animal e tal. Recentemente, quando ele escreveu o Lanterna Verde, ele aparece também. Aqui tem essa brincadeirinha assim, ele se diverte, é divertidinho, tá? Só achei meio pedante dele ficar, sabe, dele ficar
se emulando, né? Fazendo gibi para si, digamos assim. Mas é uma coisa que é legal, que é o seguinte: aqui você tem as duas figuras, né, criadoras, né, da Marvel e da DC, e ele dá uma explicação de por que esse encontro se deu, né, entre as duas editoras, né, porque foram essas duas figuras cósmicas que se encontraram e de maneira interessante, se encontram na balada, enfim. Mas coisas que vale a pena e merecia mais destaque. Olha só, você tem o encontro aqui do Constantine com o Constantine com o Doutor Estranho. Você tem o Asa Noturna com a Laura Kinney, que é a Wolverine, né? Que é escrito pelo Tom Taylor, que trabalhou com os dois personagens, né? E desenhado pelo Bruno Redondo, genial. Você tem a Arlequina e o Hulk, que não serve para nada, que é muito ruim a história. E você tem Super Choque e a Miss Marvel numa arte que é muito boa isso aqui, gente. Valeria a pena, acho que merecia, gente, uma história, sabe? Uma história boa, grande, uma coisa de minissérie mesmo, né? No melhor estilo. Olha só, merecia uma coisa, uma minissérie grande, sem essa coisa de ficar, né, discutindo, emulando, em diretinha. É tua editora, minha editora. Não, mas uma história bacana com os dois personagens valeria a pena. A história aqui do Tom Taylor e o Bruno Redondo com os personagens, né? Fala mais do legado, né, do Batman. É boa. O Tom Taylor tem essa coisa, né, da linguagem, essa coisa meio família, mas no final serviu mais para emular mesmo ali, dizer, né, o Wolverine e o Batman, exaltar ali e tal. A do Hulk com a Arlequina é extremamente desnecessário. Não sei o que tá fazendo aqui, mas tá aqui. É muito ruim, mas muito ruim mesmo assim. E a do Super Choque com a Kamala, né, com a Miss Marvel, merecia que é a J. William Wilson, que é a autora, né, escritora da personagem, com desenho de Dennis Cowan, que eu não conheço, mas é o cara que faz um desenho muito bacana assim, né? E que bem rápido, mas merecia, cara, sabe? Merecia uma continuação, né? Enfim. E tá saindo essas coisas aí, essas emoções, um bom presente, né? Que foi vendido lá na CCXP, presentão do meu amigo Charles, e muito bacana. Merecia, eu acho que merecia uma versão mais legal, coisas melhores assim, histórias maiores e tal, mais complexas, com esses personagens da Marvel e da DC.